Tá, boa noite, tudo certo? Espero que seja tudo em ordem. Qualquer coisa, eu tô aqui, pessoal. Como é uma aulinha curta, já é 7h05, tem um pouco mais de uma hora aí para a gente conversar um pouco, tá? Então vamos lá. Dando continuidade, então, à disciplina, né, ao que a gente fala de solução de conflitos, mediação e arbitragem, meios alternativos de solução. Hoje a gente fala um pouquinho, né, de um outro viés da coisa aqui que está muito em voga, né, que você fala muito, que seria a justiça restaurativa, né, aplicações práticas, o que seria necessariamente a justiça restaurativa. Lógico, gente, já falei para vocês que eu sou advogado formado no sistema antigo, né, então para mim é muito mais legal brigado que fazer acordo. Então, por isso, pessoal, às vezes eu me sinto um pouco mal de vir aqui falar disso, parece que falta ânimo em mim para eles incentivarem isso. Mas é lógico que uma solução alternativa ao judiciário sempre é a melhor dos mundos, né? Se por meio de uma mediação você conseguir fazer com que as partes fiquem felizes realmente, isso seria ótimo, é melhor para todo mundo, é uma forma mais eficiente, mais rápida e uma série de vantagens a gente encontra com relação a isso. Tá aqui a observação que eu estou, para cada aula que está sendo dada aqui, está sendo gerada um arquivinho de áudio lá no Spotify, tem bem interessante, até acho a capacidade que a IA tem para gerar esses áudios, né, me surpreendi bastante. Eu mesmo ouvi várias vezes assim, me ajuda um pouco, tá? Voltando à aula, pessoal, deixando de fazer a propaganda, então, hoje a ideia é falar um pouquinho sobre essa justiça restaurativa, né? Como é que eu vou fazer uma mediação e vou encontrar isso? Analisar a eficácia da mediação comunitária, o que seria a mediação comunitária, estudar um pouquinho dos problemas escolares, né, como uma ferramenta do TEA, que é o transtorno do espectro autista, aplicar técnica de mediação em resolução de alguns casos simulados, algumas situações práticas, assim, que eu vou dizer, tal coisa, qual que seria o melhor caminho, o que a gente iria fazer. Lá no final ainda eu acho que eu devo mencionar um caso que eu atuei que eu achei assim, bem emblemático e que vale a pena falar para vocês. Algumas dessas observações, vamos falar um pouquinho sobre o que seria a tal da justiça restaurativa, tá, pessoal? Então, a justiça restaurativa nada mais é do que uma forma, uma tentativa, né, de fazer com que a vítima e o ofensor façam as pazes, não fazer as pazes, né? Fazer as pazes é uma coisa forte, é um eufemismo muito grande que eu estou colocando assim, mas que eles participem da solução e que aceitem, né? Mas é que eu aceito, eu entendo que o que pode ser feito é isso, e que cesse ali a, a contestação, que cesse ali a argumentação com relação àquele fato. Então, a justiça restaurativa, ela não visa fazer com que as pessoas voltem a ser amigas, mas que aquele problema realmente encontre um fim que seja razoável para ambas as partes, né? Que ambas as partes participem da mediação, do consenso, e que chegue a uma resolução que realmente resolva a questão. Até interessante mencionar isso, pessoal, porque eu poderia pensar, às vezes, o que a gente coloca aqui, o resolver a questão, seria no sentido de ficar feliz, né? Ficar satisfeito, feliz é forte também, né? Então, tentar resolver aquilo, conseguir realmente virar a página e, lógico, que a gente sabe que nunca vai ser uma coisa 100%, a vida seria se o problema não tivesse ocorrido, né? Então, é uma coisa assim que busca o quê? Que a vítima e o ofensor eles atuem, conversem, participem da resolução do conflito de forma realmente a resolver o problema, fechar aquele problema, acabar com aquela situação. Não que todo mundo fique 100% feliz, que voltem a ser amigos, o mundo não vai ser perfeito, né? Não vai ser como antes, mas pelo menos um ponto de partida real seja iniciado. Tá? Então, que você realmente inicie de uma forma ativa o problema. Então, esta é a ideia da justiça restaurativa. Eu, particularmente, vejo que
É uma tendência muito grande, existe muita preocupação com relação a isso, existem linhas de pesquisa, inclusive não no direito necessariamente, até na psicologia, em outras situações, que vão tentar trabalhar em cima disso para ver quais são os caminhos reais, como que eu vou conseguir realmente chegar a uma solução que busque restaurar, que busque resolver o problema da forma mais eficiente possível, né? Particularmente eu concordo, eu sou daquela vertente que acha isso aqui muito difícil de ser realizado na prática, né? É raro o processo quando ele chega no final e que a gente consegue, digamos assim, curar as feridas, resolver os problemas, né? Então a justiça restaurativa, para mim, ela é muito mais um discurso do que uma prática. Mas mais do que isso, pessoal, ela tem que ser um norte, ela tem que ser um princípio, ela tem que ser o objetivo de uma boa mediação, de uma boa solução de conflitos, né? Então eu tenho que tentar fazer com que a justiça, além de ser justa, que ela tente restaurar, resolver o problema de uma forma eficiente. Quando eu falo restaurar, não é restaurar, nunca vai ser igual exatamente ao que era antes, mas tentar realmente propiciar um recomeço, um reinício daquela relação que tem que ser realmente virar a página daquele problema. A justiça restaurativa está tão na moda, pessoal, que a gente pode mencionar, inclusive, uma resolução da ONU, lá de 2012. Né? Então, a ONU, no Conselho Econômico e Social, né, definiu a justiça restaurativa como assim um processo, uma forma eficiente para atingir os resultados, para resolver os problemas da sociedade. Então, processos de mediação, de conciliação, círculos de sentença, que são aquelas discussões de sentenças, né? São mecanismos que devem buscar a reparação, devem ser assim uma justiça restauradora, restituir, né? Então, reparar o dano causado, restituir a situação, prestar um serviço à comunidade, fazer alguma coisa que realmente torne aquilo efetivo, resolva o problema, tá? Então, assim, não só fazer uma coisa dentro do processo, morta, que acabe dentro dos autos, mas algo que realmente resolva o relacionamento entre as partes. É difícil muitas vezes para a gente que é advogado, às vezes a gente entra numa audiência no Sejus que está lá um assistente social com uma conversa que o advogado tem até arrepio quando começa a tentar fazer, tentar conversar, tentar reaproximar as partes, tentar fazer alguma coisa assim. Então isso muitas vezes é difícil, tá? E nós, como operadores do direito, nós temos que aprender a valorizar que a melhor solução é uma solução bem negociada, uma solução onde as partes venham ali e coloquem realmente qual que é o seu interesse, né? Não a sua bandeira, mas o que realmente ela busca, né? Então, qual é o objetivo real de estar ali com aquele processo e tentar com que as partes entendam, buscar um pouquinho de empatia de uma parte com a outra, né? Colocar-se um pouquinho uma no lugar da outra, para tentar chegar a uma solução que restaure o mínimo possível aquela relação, pelo menos ao ponto de você não estar preparando um novo processo, um novo litígio para a sequência. Enquanto você não toma esse caminho da justiça restaurativa, você pode resolver um processo, mas você deixa uma bomba armada para uma sequência. Então é isso que a gente busca resolver, ok? Qual que é a diferença, pessoal, então, entre a justiça tradicional e a justiça restaurativa? Qual é o caminho que se busca? O que a gente coloca como um norte com relação, assim, à justiça normal e à justiça restaurativa? Como que eu diferencio uma coisa da outra? Então, a tradicional é retributiva, né? Vai pensar quem é o culpado, né? Vai pensar na forma subjetiva quem é o responsável para contribuir para que o problema tenha chegado à situação em que chegou, né? Vou ver onde que a lei foi violada. Daí eu tenho um processo que menciona adversários, autor e réu, o Estado versus o réu, muitas vezes, né? E partindo da ideia de que alguém ofendeu alguém ofendeu o direito de alguém, ofendeu a lei, né? Eu parto da ideia da culpa e coloco como premissa que esse ofensor tem que, de alguma forma, retribuir o dano causado, tem que reparar o dano causado, né? E isso
muitas vezes está longe de resolver o problema. Muitas vezes se enquadra num conceito de justiça, que justiça é uma coisa absolutamente subjetiva, muda de pessoa para pessoa, cada um tem uma seria justo para si, né? Dá para pegar, por exemplo, Kelsen tem um livro chamado O Problema da Justiça, onde ele passa o livro inteiro dizendo que justiça é uma coisa que é epistemológica, que depende de quem está olhando. Não existe o conceito de justiça, é um conceito que não interessa para o direito. Tá? Então esse é o trabalho de Kelsen, seu livro O Problema da Justiça. E para nós aqui, nós temos que ver que o justo, ou dentro da justiça tradicional, seria buscar essa retribuição, tá? Sempre com foco nessas coisas tradicionais. Quando eu mudo o meu foco para uma justiça restaurativa, interessa em retribuir. A gente tem um problema, mas o que a pessoa realmente que está ofendida quer? O que vai resolver o problema dela? Qual seria a forma mais eficiente, né? Quem atingiu quem? O que aconteceu, né? Vou tentar colocar numa conversa, num círculo, uma negociação que coloque todo mundo vítima, ofensor, os demais envolvidos. Eventualmente eu tenho uma briga de vizinho que atrapalha os outros vizinhos. Imagine que eu estou num prédio, né? Um vizinho briga com o outro, vai incomodar os outros que estão ali por perto também. Então, de repente, é colocar todo mundo dentro dessa roda, verificar qual é a necessidade e buscar realmente uma solução pro problema de ambas as partes. Não necessariamente o problema para aquele que entrou com a ação. Nós sabemos que, por uma ordem lógica dos processos judiciais, quem formula pedidos, via de regra, é o autor. Excepcionalmente, nós vamos ter o réu fazendo isso. Mas nós temos que sair dessa ideia e pensar que o réu também tem problemas, ainda tem situações, e que às vezes quem nem está dentro do processo também tem interesse e está sendo atendido por isso. Então, a questão da justiça restaurativa não é quem é o culpado, aonde que foi violado, não tratar de adversários, mas tratar de pessoas que tiveram um problema que precisam negociar e tratar com relação a isso, né? Então, é uma justiça humanizada, né? Aumenta, assim, tenta, assim, se você consegue resolver no processo por meio de uma forma de justiça restaurativa, certamente as partes saem mais satisfeitas, né? Porque uma das coisas mais comuns que a gente vê no judiciário é aquela ideia de que ninguém sai 100% feliz, né? É muito comum você pedir alguma coisa, não ganhar tudo aquilo que você queria, ou o juiz dá uma sentença de uma forma um pouquinho diferente, e que muitas vezes uma boa negociação, uma boa tratativa contribuiria para que tudo isso acontecesse de uma forma assim mais eficiente, mais efetiva. Tudo bem? Então, não é eu que estou falando isso, pessoal, é uma coisa assim inegável. Se eu partir para uma justiça que seja aberta a uma negociação, uma tratativa clara entre as partes, evidentemente que eu vou chegar a uma solução mais palpável, mais efetiva, mais duradoura para aquele problema que está sendo discutido. Tudo bem? Aqui, pessoal, eu menciono e volto a dizer, não são argumentos meus, são argumentos da doutrina que trata desse assunto, tá, pessoal? Então, eu posso pensar na mediação na esfera penal? Com certeza, tá? Eu posso trazer isso para dentro do processo penal, posso buscar uma mediação, tentar fazer com que as partes se conversem, negociem, resolvam aquilo de uma forma mais amigável, né? E é lógico, isso só vai conseguir, né, por meio de uma transação penal em aqueles crimes de um menor potencial ofensivo. Não vou conseguir fazer isso num crime grave, alguma coisa assim muito contundente. Normalmente aqueles crimes de ação privada, né, pessoal? Não que o Ministério Público não tenha interesse em fazer isso, mas é mais fácil de você colocar as duas partes negociando com relação a isso dentro de um processo criminal. Eu mudo a ideia de punição para uma reparação e principalmente restauração de confiança. Logo, gente,
a gente vê aí a dificuldade do que nós estamos falando. Restaurar a confiança é uma coisa que muitas vezes, para muitas pessoas, uma vez quebrada a confiança ela é algo que não se alcança mais, que não se repara. Não é desta forma que nós temos que pensar. Nós precisamos tentar fazer do processo um mecanismo que, além de punir, repare e tente restaurar o relacionamento entre as partes de uma forma mínima, que tente reparar algum conceito, alguma confiança, algum respeito entre as partes, para que elas consigam conviver e que o litígio não se postergue, não seja simplesmente adiado por meio do processo judicial, mas sim efetivamente resolvido. Tudo bem? Não precisa ir longe, pessoal, e não precisa ser nada tão inovador. É evidente que a solução negociada, que a solução consensual é melhor, né? Vejam o que diz a própria lei do Juizado Especial Civil, que é lá de 95, né? Diz assim: o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade e informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação, a transação e o uso de práticas restaurativas. Então a lei do Juizado Especial, que já está velhinha, que é lá de 95, ela já trazia, né, no seu ponto fundamental ali, que eu devo utilizar práticas restaurativas. Eu não devo simplesmente colocar um estagiário, sem nenhum demérito ao estagiário, mas eu não devo largar um sujeito que não tem experiência nenhuma e deixar com que ele tente resolver alguma coisa entre as partes. O ideal é que você lance mão de um mecanismo que realmente consiga convencer as partes de que uma negociação, que um ajuste, que uma cessão mútua de algum interesse entre as partes possa resolver. Isso que eu estou falando para vocês não é um argumento novo, né? A lei do juizado especial, ela é bem antiguinha já, pessoal. E nós precisamos disso, pessoal. Nós precisamos que a coisa seja feita desta forma. Tanto é que está no texto da lei, vamos ser de 95, há 30 anos, né, pessoal, que a gente tem essa lei em vigor. E até hoje, não sei se os senhores acompanham o juizado especial, tanto o civil quanto o criminal, nós sabemos que ele está longe de alcançar esta situação, este objetivo. Então o que nós fazemos? Temos que ela é um norte, ela é um objetivo, é tentar fazer com que a coisa chegue lá. Com o passar do tempo, com certeza nós vamos conseguir ser mais eficientes com relação a isso, desde que sempre seja feita esta observação, sempre seja feito essa advertência. Vamos tentar resolver o problema de verdade e não simplesmente remediar a situação? É esta preocupação que a gente tem que seguir. É esse detalhe que tem que ser deixado bem claro para quem vai tentar participar do processo de mediação. Casos em que eu posso aplicar a mediação penal. Claro que aqui, né, eu estou falando de uma coisa que eu não entendo e eu estou pegando simplesmente um pedacinho da doutrina que dá alguns exemplos. Tá? Mas seria fácil. Se eu tenho um caso de lesão corporal leve, uma ameaça, aquele desentendimento não tão grave, de repente é fácil eu tentar fazer uma mediação penal e evitar a instauração de um inquérito, de um processo mais complexo, tá? Caso de calúnia, injúria, difamação, né? Coisas onde muitas vezes se passa de um mal entendido, onde uma pessoa pode realmente fazer algo e arrepender-se, né? Então a gente pode, assim, realmente, no caso de calúnia, injúria, difamação, tomar conta de procedimentos que visam a remediar isso, que vão reparar a notícia negativa que foi prestada, né? Então não é uma coisa impossível de ser corrigida e é isso que a gente deve buscar. Tá? Além disso, né, é muito comum, pessoal, e aqui vou dizer para vocês que eu já tive muitos casos relacionados a isso,
são os conflitos de vizinhança, né? Muitas vezes o conflito de vizinhança ele dá um rolo tão grande que ele vai parar lá na esfera penal. É porque desde a questão do barulho, uma manutenção de alguma coisa. Eu tive um tempo que eu trabalhei como assessor de um condomínio grande aqui em Ponta Grossa, que tinha várias unidades, eram vários blocos, né? E cada bloco tinha lá aí seus uns 20 apartamentos, mais ou menos, né? Como eram vários, era um inferno de gente, né? Então, e aquilo dava muita briga, pessoal, muita confusão. O povo brigava por causa de barulho, por causa do que o vizinho fez, porque fritou coxinha, porque fez não sei o quê, porque fez uma festa, colocou barulho, porque colocou o carro na garagem, que era minha, porque atrapalhou. Gente, é briga de todo jeito. Se você não tiver, assim, uma boa capacidade de negociação, se você não tiver persistência, muito rapidamente você desiste, porque parece realmente que aquilo é algo sem fim, né? Então, assim, algo assim que não tem forma de ser resolvido. Mas a forma de resolver é mostrar todo mundo está dentro do mesmo barco e as pessoas têm que conviver, tá? Então, isso é muito comum, tanto na esfera civil quanto na esfera penal, né? Aqui, né? Edir, Diga, Marco. eu deixo só fazer um comentário aqui, que talvez nem todos saibam, né, que a lesão corporal leve e ameaça, lá do 129, ela não abrange a violência contra a mulher, mesmo sendo leve. Tá. Obrigado. Eu até não entrei no mérito porque eu não sou muito especialista no assunto, mas agradeço seu auxílio, tá? Isso. Mas é uma coisa assim que a gente coloca. E até, com certeza, né? Eu acredito que na esfera penal fica um pouquinho mais difícil de você fazer isso, mas vale a pena a tentativa, porque você muitas vezes evita problemas maiores, né? Então, se você conseguir fazer alguma coisa com relação a isso, ótimo, maravilhoso, né? Estelionato e delitos que têm a pena não superior a 2 anos, tal. Então, estelionato também acho um pouco complexo. No entanto, no estelionato, quem é vítima de estelionato tem uma certa... É mais objetivo a forma de você reparar o dano causado. Então, alguém foi vítima de estelionato, teve uma lesão patrimonial possivelmente. Então, naturalmente, um processo penal vai iniciar com uma reparação, vai se discutir isso. Uma vez isso resolvido, as partes podem eventualmente até resolver isso de uma forma mais objetiva, né? Então seria uma confluência talvez um pouco maior com relação ao que a gente tem entre um processo penal e um processo civil. Recentemente eu tenho advogado um pouco mais na esfera criminal, tenho pego alguns casos assim diferentes com relação a isso, desde questões estupro de vulnerável, pegou algumas lesões. Essa semana apareceu um caso de um acidente de trânsito bem complicado, né? Um cara bateu, morreu 3 pessoas no outro carro, e daí deu crime de trânsito, né? Nesses processos todos eu tenho visto que, talvez vocês que trabalhem mais diretamente com isso, os promotores estão tomando cuidado agora de colocar o pedido da reparação civil junto. Então, assim, com tal coisa, ele coloca lá uma indenização fixa, uma reparação civil no valor de tanto, que era uma coisa que sempre poderia ser feito. Uma vez que você tem uma sentença penal condenatória, você já tem um título executivo nocível, mesmo ele precisando de liquidação, né? Então, você já tinha isso, e torna desnecessário a realização de um novo processo civil, mas eu tenho percebido, pelo menos que estão tomando cuidado agora de colocar o pedido da reparação civil. Eu acredito que deva ser uma orientação que eles devem ter recebido meio que recentemente, não tenho certeza, né? Mas tem colocado lá. Por exemplo, esse caso que eu peguei do acidente de trânsito, lá o ilícito de trânsito, em que um carro bateu na frente do outro, morreram 3 pessoas. Nesse caso, o Ministério Público fez a denúncia e poucos dias depois ele aditou a denúncia para incluir um pedido de indenização, né, de reparação de danos no valor de R$100 mil.
né? Ah, não é uma coisa absurda, se fosse particular, provavelmente pediria bem mais, mas eu acho interessante que eles estão colocando isso também. Foge um pouco do que nós estamos dizendo aqui, né? Mas, de repente, uma negociação, talvez até o fato deste valor estar junto, talvez facilite, né? É uma forma de começar a conversa, de começar a imaginar o que seria uma reparação e o que poderia, de repente, deixar as partes mais satisfeitas. Lógico, penal sempre tem um pouquinho de dificuldade no que a gente está falando, né? Ninguém que é vítima de um crime, né, deve ser tratado de uma forma diferente do que uma vítima, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com fazer isso para, principalmente, não inverter os papéis, né? Para que você saiba que vítima sempre é vítima e tem que ser tratado dessa forma. No entanto, essas observações eu acredito que são interessantes. Beleza, pessoal. Passando um pouquinho para frente, mediação comunitária, protagonismo, né? Programas de comunidade de baixa renda, né? Visam empoderamento social. Então, facilitar dentro da própria comunidade, gerando maior identificação, maior respeito, né? Então, seria naquela comunidade ter alguém ir lá e tentar resolver os problemas, as confusões, né? O que a gente costuma falar, se você pegar, por exemplo, uma favela do Rio de Janeiro, o que a gente diz é que lá existe um ordenamento jurídico paralelo, né? Tem uma série de regras que só funcionam lá por conta de necessidades e imposições que são colocadas a eles, né? E o Estado não entra em muitas delas. Mas aqui seria uma tentativa de pegar aquele problema de vizinhança, aquele problema de conflito que você tem e tentar resolver. Então, é comum em situações maiores, em alguns lugares, você levar um juizado especial, levar o juízo e o judiciário, fazer digamos assim, uma chamada pública, conversar com o pessoal em algum lugar, de tentar fazer um grande ajuste dentro da comunidade. Funciona? Gente, eu já vi coisas práticas em que a coisa funcionou. É normal? Não. O juiz tem que ter muita força de vontade. É uma pessoa assim que tem digamos assim, quem vai representar o judiciário tem que estar muito disposto a fazer isso, né? A gente vê que o judiciário não gosta nem mesmo de fazer aquele programa do Justiça no Bairro, aonde você leva o judiciário para lá e você resolve um monte de coisas. E o que o povo reclama é que o povo que é mais ali do cartório, o povo que é mais tradicional, aqui em Ponta Grossa, eles dizem assim, aquilo lá não resolve nada, aquilo só aumenta os problemas, fazem tudo pela metade e depois vem para cá, a gente tem que acabar depois. Esta é a grande crítica que eu vejo de muitos funcionários do judiciário aqui em Ponta Grossa com relação ao que a gente tem, por exemplo, do Justiça no Bairro. Mas é assim? Não, pessoal. Eu acredito que funciona. Eu já vi muitos acordos de alimentos, já vi muito divórcio acontecendo assim, já vi vários casos de interdição sendo resolvidos objetivamente assim. Então, eu entendo interessante. Eu acredito que quando você traz a comunidade, dá um protagonismo, deixa ali a justiça mais próxima, todo mundo se sente assim num dia diferenciado e a justiça realmente parece que ela chega mais perto do povão diabólico, tá? Então eu acredito nessa situação. Talvez de tudo que eu estou falando, ou que eu já vivi, pessoal, eu acredito que esses processos que levam o judiciário para dentro da comunidade, eu particularmente entendo que funciona muito bem. Tranquilo, eu acho assim que funcionou. Todos os eventos que eu participei que tinham esse objetivo, eles conseguiram de uma forma assim bem interessante fazer com que as pessoas se movimentassem, viessem, conversassem, né? Eu já vi duas partes que não se davam irem lá, sentar, conversar dentro daquele ambiente menos formal, parece que a coisa funciona mais facilmente. Claro que é uma fração dos processos que vai ser resolvido dessa forma. Não vão ser todos, mas eu acredito que funciona, tá? Que dá resultado. Tem uma experiência aqui, pessoal, que está sendo mencionada, que é lá do estado do Recife, né? Então, a Secretaria de Justiça já não é uma experiência nova, uma experiência de 2006, ou seja, está com 20 anos,
mas demonstrou que 96% dos conflitos foram resolvidos, transformados em um acordo, compostos em menos de 1 hora de negociação. Então senta lá e a coisa se resolve? Pode ser que resolva, pode ser que dê certo, né? Dentro desse programa, desse estudo, reduziu o número de homicídios, né, de proximidade, de vizinhança, ou seja, aquelas brigas de vizinha braba, em que um matava o outro, reduziu consideravelmente lá no Recife. Vejam que interessante, né? Reduziu, um vizinho matou menos o outro, né? Interessante a estatística dele. Quais eram as principais demandas? Briga de vizinho, vizinhança realmente, ameaça, né? E lesão leve. Então, são coisas assim que eles conseguiram, diante desta situação aqui, resolver efetivamente. Dentro dessa coisa de falar que negociar é bom, que a tentativa de mediação é boa, que uma solução de alternativa de conflito pode ser a melhor dos mundos, vale a pena lembrar aquilo que eu menciono lá da lei de mediação argentina. Quais são as diferenças? Lá não é uma escolha, lá é obrigatório. Em vez de lá existir uma audiência ou uma de mediação ou conciliação, que pode ser terceirizada, lá existe uma corte arbitral, tá? Então, para você entrar no judiciário, se o seu processo comportar uma conciliação, uma mediação, necessariamente você deve propor o processo antes pela corte arbitral. A corte arbitral é paralela ao judiciário, tem uma outra estrutura, tem dinheiro você mandando isso, né? Quem que vai ser o mediador? Vai ser alguém que tem formação e direito, mais uma pós-graduação de mais 5 anos. E como esse sistema, exigindo que o processo passe por essa forma, eles conseguiram reduzir em 70% o número de processos judiciais. Então dá certo? Gente, dá certo. Só que tem que ser gente preparada para levar esse negócio adiante, beleza? O que mais, pessoal? Outro caso assim que a gente pode mencionar, escola, né? Puxa vida, claro que na escola a gente tem bastante problema. Perguntem, pessoal, para a professora Bárbara, por exemplo. A professora Bárbara é uma professora que dá, talvez aí entre vocês existam pessoas que façam isso também, ela dá aula no ensino médio, em colégios aqui de Ponta Grossa. E ela conta a realidade que é hoje em dia. Então, você vai ter alguns alunos que estão realmente empenhados, que têm interesse, né? É muito comum os alunos, segundo o que ela relata, assim, eles, falando de escola estadual, né, pessoal? Eles, quando sentem realmente que você está interessado e que você quer ajudá-los, eles se sentem tocados, porque parece que ser uma coisa não tão comum para eles, assim, relato da Bárbara, tá? Mas a gente tem uma parcela significativa que não está muito interessada com realmente o aprendizado em si, né? Por quê? Porque o pai dele não tem aquele conhecimento, ele não conhece pessoas que têm aquele conhecimento e por muitas vezes aquilo não faz muita lógica para ele, ele não sente muitas vezes a diferença que aquilo pode fazer na vida dele, tá? Não são palavras minhas, aqui eu estou usando assim, comentário da professora Bárbara, porque nós vamos estar aqui junto aí um dia da semana e daí a gente conversa bastante, tá? Então, essa é uma realidade. Lógico que dentro dessa realidade nós convivemos com muitos conflitos dentro do ambiente escolar, né? Então, dentro do ambiente escolar, daí a gente tem que pensar assim, puxa vida, talvez antes mesmo de falar em um processo judicial, né, a gente tem que pensar também que eu posso utilizar a mediação, né, uma forma, digamos assim, construtiva, né, reparadora, mas antes de chegar no judiciário, lá no ambiente escolar também. Então, eu devo fazer uma mediação escolar de uma forma reparadora? Com certeza, né? Se você pegar Paulo Freire, ele vai dizer, a escola não é só para estudar, também é para criar um laço de convivência. E laço de convivência, você tem que cuidar do que você está fazendo. Vou dizer para vocês assim, eu estudei em alguns colégios, principalmente no colégio público, depois eu tive que estudar à noite e mudei para um colégio particular, e foi onde eu terminei todo o meu colégio. Então, estudei em 2 colégios, né? Escola primária, Colégio Borel e Colégio Cepão, né?
E vou dizer para vocês, aqueles amigos que eu tinha lá no colégio, lá na quinta série, até o segundo grau, foram amigos, assim, muito, coisas que marcaram a minha vida. E uma coisa legal que acontecia comigo, pessoal, é que quando eu fiz meu título de eleitor, eu votava nesse colégio onde eu estudei. Então, sempre para mim, votar era um troço muito legal, por quê? Porque eu ia para lá e lá eu sempre encontrava alguns dos meus colegas de escola, é uma coisa natural, né? Mas no último recenseamento, né, foi mudado o lugar de votação para próximo da casa. Então, eu hoje voto aqui a poucos metros da minha casa, mas é um lugar eu não conheço absolutamente ninguém. Então, eu perdi um pouco desse convívio. Por quê? Porque para mim, sim, a escola, o colegião, foi onde eu fiz laços de amizade de pessoas que até hoje, onde eu encontro, confesso para vocês que eu fico muito feliz de rever. Eu tenho comigo, assim, que eu gosto de ver as pessoas, gosto de ver meus alunos quando estão bem, quando passaram, estão advogando, tem alguma coisa, gosto de ver isso. E pessoas que eu sempre gostei de ver foram aquelas que estudaram comigo. Por isso, pessoal, a gente tem que ter uma convivência harmoniosa na escola, né? Para conviver de forma harmoniosa não é fácil. Quem é casado sabe, um dia vai ter uma briga, né? E é inevitável, né? Não existem pessoas que não briguem. Pessoas que não briguem são pessoas que estão muito distantes uma da outra. São pessoas que não é vantagem não brigar, porque senão você está... Como é que eu vou dizer para você? Na minha humilde visão, o casamento, por exemplo, o sucesso dele não vem da igualdade das pessoas, vem da capacidade de aceitar as diferenças. Não existem pessoas iguais, as diferenças vão aparecer. E o que vai fazer com que você tenha sucesso é que você tenha capacidade de aceitar e de contornar a diferença. Então, quando eu trago esta ideia que eu estou dizendo para o casamento, para dentro da escola, é a mesma coisa. Eu tenho que ter uma convivência harmoniosa para que eu consiga tolerar as diferenças, consiga resolver os conflitos que necessariamente vão ter, né? E dentro da escola, né, eu vou ter que ter uma mediação considerável, né? Que não pode ser aquela mediação antiga, que não adianta eu suspender, que não adianta... Não, eu tenho que conversar, eu tenho que fazer com que as pessoas entendam. Lógico que eu falar isso para vocês aqui, já vai ter uma meia dúzia dizendo o Edi é louco, né? Imagine falar isso para uma pesada aí mais nova, que não entende necessariamente, ou que não é que não entenda, não está nem prestando atenção, não está disposto a entender isso no momento. Então, fácil não é, mas com certeza é um caminho inevitável. Então, mediação dentro do ambiente escolar é uma coisa boa? Claro, talvez seja uma das únicas formas reais de resolver o problema. Viu? Além disso, pessoal, vamos lá. Também dentro do ambiente escolar, então, o TEA, transtorno do espectro autista na escola. Eu imagino, pessoal, que seja muito complexo trabalhar com isso, né? Então, uma mediação auxilia famílias e docentes ao acolhimento de clientes que são diferentes. Então, tentar intermediar, tentar conversar. Gente, é uma baita de um abacaxi esta questão de um autista, de uma pessoa diferente num ambiente desse. Como que eu vou tratar? Como é que eu vou fazer isso? É muito difícil. Então, a gente precisa ter alguma coisa, alguma ferramenta, e a mediação, né, tem que ter uma escuta, tem que ter alguém preparado para ir lá, dar um apoio, porque não vai ser fácil para o professor trabalhar com isso, assim como os colegas também trabalham com isso. Tá? Então, o objetivo é o quê? É melhorar a convivência. É um direito desse diferente estar junto? Sim, com certeza é um direito e tem que ser respeitado. Não há o que tire isso dele, tá? No entanto, é meio complicadão. Experiências pessoais que eu acredito que eu posso mencionar aqui. Eu tenho um colega que trabalha comigo que é de Castro, filho dele é autista. Gente, ele tem uma série de preocupações diferentes, uma série de coisas, uma preocupação bem grande, então dá um trabalho considerável.
eu confesso, eu vejo o menininho, converso com ele naturalmente, ele é super de boa, assim, e não, eu não teria até dificuldade de chegar ao diagnóstico, porque o rapaz parece 100% normal. Beleza, esse é um. Quando eu era jovem, pessoal, daí digo, acontece agora? Não, agora se diagnostica. No passado já acontecia, a gente não conseguia diagnosticar esses problemas. Então, penso assim, quando eu era jovem, eu fui escoteiro muitos anos, tá? Acampei em tudo quanto que é lugar que vocês possam imaginar do Paraná, Santa Catarina e coisa, e a gente tinha um grupo bem interessante. Dentro da nossa tropa, né, nossa tropa sênior, tinha um rapaz que era diferente. Tá? O rapaz que era diferente era o Marco Haddad. Tá? O Marco Haddad era gênio, mas ele era complicado. Né? Então ele era assim, a gente sabia que ele era diferente. Eu confesso para vocês que eu nunca soube o que ele tinha exatamente, mas ele era o nosso chaveirinho, ele era o nosso mascote. Qualquer coisa que acontecesse com ele, qualquer coisa que mexesse com ele, então a gente estava disposto a carregar as coisas dele, carregar ele, fazer ele, tudo que precisasse, porque a gente entendia, ele gostava muito de estar com a gente e ele era um jovem diferente, né? Então, assim, ele não tinha facilidade de comunicação, ele falava um pouco mais difícil, ele era muito inteligente em todo aspecto teórico, né? Então ele era o nosso super trunfo em tudo que envolvia conhecimento. Então tudo que ele lesse ele nunca esquecia, né? Mas ele tinha dificuldade de locomoção, ele tinha dificuldade de comunicação, ele não era ágil. Então eram assim, quando a gente estava com ele a gente tinha a inteligência ótima e o problema físico grande porque a gente tinha que carregá-lo, né? Mas sempre convivemos com isso, sempre foi uma coisa natural, né? Ele tem um grande apreço por todo mundo daquela época. E eu vou dizer para vocês que a questão de 2, 3 anos atrás, encontrei um colega, e o colega falou, o Haddad é autista, né? Você sabe. Daí que eu fui entender, que eu convivi na minha adolescência com um autista e eu não tinha ideia de que o Marcos era autista. Tá? Então, hoje eu entendo o que é a dificuldade, o que é o hiperfoco, a facilidade de concentração que um autista tem, a questão de não gostar de algumas coisas, não gostar de barulho. Então, assim, coisas assim bem interessantes, assim, sabe? O Marcos é uma pessoa que eu gosto muito, que marcou muito a minha vida e que eu aprendi com ele, fez muito bem para todos nós que estávamos ali naquela tropa, né? Que aprender a lidar com um autista. Foi uma coisa assim que ficou para a vida. O Marco, inclusive, né, sempre contei a história dele, inclusive com meus filhos. Meus filhos, minha filha, por exemplo, não conheceram, não conhecem ele. Né? Mas um belo dia estava eu no mercado com a minha filha, daí o Marco, ele fala diferente, ele vem, deu aquele cumprimentou, tal, abraça, tal, aquela coisa. Minha filha estava do lado, ela, esse que é o Marcos que você fala? Eu falei, esse que é o Marcos que você fala. Então, tem que ser incluído? Tem. É difícil? Gente, é muito difícil. Mas todo mundo ganha com isso, tá? Outra situação, assim, envolvendo o autista que eu acho interessante, pessoal. Meu filho estuda no Alfa aqui, é um colégio particular, teoricamente bom, da cidade. E ano passado, esse ano não, mas ano passado ele vinha, eu acho que o ano anterior até. Pai, não tem condição. O Davi é muito mal educado. O Davi é foda. O Davi isso, o Davi aquilo. E o meu filho reclamava muito do comportamento do Davi. E daí eu, puta merda, eu já estava a ponto de ir reclamar na escola do tal do Davi. Até que minha esposa pediu, o Davi é autista. Deu, tá. Então, tanto é que daí quando eu entendi, eu comecei a orientar meu filho pequeno. Não, ele é isso, expliquei a situação, com todo o jeitinho do mundo, né? Minha filha mais velha diz que eu sou preconceituoso nas minhas explicações, mas eu não sou, tá? Daí o que eu digo para vocês, e aquilo ajudou, inclusive, o Rafael, que é uma criança, a aprender a conviver com isso. Tá? Então, orientei ele, explique isso para os teus amiguinhos, vamos isso. E a partir do momento que eu expliquei, que eu consegui entender o que era e explicar para o meu filho, isso facilitou bastante. Aqui eu digo para vocês, pode ter dificuldade do trato de um autista dentro de uma escola? Gente, pode ter muita dificuldade.
mas talvez nem precisasse eu falar para vocês que uma intermediação, que uma conversa, que um auxílio é o que vai resolver este relacionamento dentro do ambiente escolar. Digo porque eu já convivo e eu acho assim que é uma coisa bem interessante. Todo mundo ganha com relação a isso. Aqui, pessoal, casos, tá? Então, situações. O que são esses casos? São situações hipotéticas e vamos ver o que a gente deveria fazer para tentar melhorar. Então, primeiro momento, eu tenho um caso de TEA, né? O que eu tenho que fazer? Escutar a mãe, né? Porque quando tem uma mãe de uma criança com isso, gente, nossa, os pais ficam preocupadíssimos. Será que vão ter paciência? Será que vão cuidar do meu filho? Será que... A grande coisa que eu vejo é, escutar, acolher, vamos ver, vamos entender o que está acontecendo. Segundo momento, negociar, como que vai ser a medicação, se ficar agressivo, o que faz, como é que conversa, né? Então, negociar isso. Então, no primeiro momento, acolher, segundo, negociar, e daí tentar uma mudança de atitude da equipe escolar, do relacionamento com relação aos vizinhos, com as crianças entendam. Eu digo para você assim, que no caso do meu filho, a partir do momento que ele entender, não tem mais problema, né? Só que você tem que ser claro, você tem que explicar o que está acontecendo. Então, é fácil? Não, não é fácil. É complicado, mas nada melhor do que uma boa conversa. E nesse aspecto, eu sou totalmente, acredito piamente em tudo que eu estou falando, né? Então, justiça restaurativa, já tem um pouquinho de pé atrás, porque eu sou velho. Agora, vamos mediar uma relação escolar, vamos mediar o relacionamento, como que deve ser tratado uma criança com TEA? Não, isso é inegável, não tem outro jeito de resolver um problema como esse. Bullying, pessoal, sempre existiu bullying. Na minha época, o bullying era uma coisa normalizada. Não, na época existia bullying, existia, não existia o nome, né? Mas na minha época tinha o burro, tinha o orelhudo, o cabeçudo, quatro zóio. Era assim que a gente se tratava na escola. E todo mundo convivia. Estava certo? Não, estava errado. Estava 100% errado. Tá? Hoje, isso não é mais aceitável, né? Então, a gente precisa ter alguém na escola para fazer essa mediação, para fazer essa conversação, né? Então, o que incomoda? O que é ruim? O que eu não gosto? O que deixa a pessoa chateada, né? Então, tentar buscar essa necessidade, e não adianta só ir atrás, coitado, ele é perseguido, nossa, ele é gordo, por isso que vão brigar com ele. Não é isso, é tentar identificar o problema e ir atrás das coisas, né? Então, não adianta assim simplesmente dizer que são perseguidos e ter um monte de bandido que está fazendo isso. É complicado, mas tentar fazer assim, uma conversação, um círculo, uma negociação, tratar com os envolvidos, todos, mesmo que indiretamente, e tentar aquela cultura da paz. Olha, nós estamos aqui, temos que sentar, conversar e resolver da melhor forma possível. É fácil? Não. Se fosse fácil, provavelmente a gente não estava falando sobre isso aqui agora. Exemplo de problema que pode ir? Gente, se vocês não têm criatividade de problemas que vocês podem imaginar, vão assistir audiência no Juizado Especial. Lá é fantástico o laboratório de coisas que vocês podem para ver. Estão a fim de achar um tema de TCC, de uma briga interessante? Vão assistir uma audiência no Juizado. Tenho certeza que em 15 dias você sai com um tema muito bom. Por exemplo, pessoal, outro caso aqui que eu posso inventar para vocês. Vizinhança brigando pelo som. Veja, a Amélia, solicitante, reclama para Denise, que é a mãe do Arthur. O que o Arthur faz? Ouve rock pesado em volume altíssimo, dia e noite. Puxa vida, dá para compreender o Arthur. Eu gosto de ouvir rock pesado. Não tem graça nenhuma ouvir rock baixo. Então é coisa assim que... Mas como é que eu faço para ouvir música? Quando eu estou viajando, quando eu estou de carro. Eu fico horas por semana dentro do carro. Então eu faço isso, tá? Então é o meu jeito de fazer? Sim. Mas rock pesado, professor? Sim, não tem nada mais relaxante. Tá? É que nem sabe quando você vai comprar um perfume, que você vai num lugar chique, você vai num duty free, vai lá no Paraguai, que tem os perfumes top, você está experimentando um monte de perfume, do nada o cara vem com um potinho de café.
Por quê? Porque o café faz com que você limpe o seu olfato e consiga distinguir outros odores, né? Então, assim, porque chega uma hora que você mistura tudo, você não sabe mais o que você está fazendo. Então, o café serve para dar essa limpada. Gente, quem gosta de música assim, quem gosta de rock assim, eu consigo deitar, sentar e relaxar. Não tem nada mais legal do que ouvir, porque aquilo é uma coisa assim que limpa a mente. Do dia louco? Não, gente. Tem estudo psicológico forte dizendo que isso é algo extremamente normal. Mas, parando de falar bem do Arthur, né? Ele gosta, o vizinho gosta. E escutar rock pesado, em volume alto. Começa que escutar rock pesado perto de quem não gosta já é quase uma ofensa. O povo já fica louco. Né? Eu sou aquele tipo de pessoa que nunca pode pôr música no churrasco da família, porque não dá certo. O povo já reclama. Eu imagino que o Arthur é a mesma coisa, tá? Então, o vizinho se incomoda. Então, a Amélia, né, a vizinha, não dorme, a filha não consegue estudar. Por quê? Porque tem o barulho. O barulho incomoda? Claro que incomoda. Eu me incomodo com barulho? Me incomodo. Já briguei com meus vizinhos, já fiz ocorrência por conta do meu vizinho, já fiz denúncia em um monte de lugar, um monte de coisa por conta de um alarme que tinha aqui perto da minha casa. Então, fez isso? Fiz um monte de vezes. Então, entendo o problema do Arthur ouvindo rock? Sim, com certeza, entendo. E eu, com certeza, não chegaria ao problema que ele chegou. Mas eu gosto do que ele faz, beleza? Posições e interesses, né? Posição, a Amélia quer silêncio total. E o Arthur não quer parar de ouvir música. A mãe diz: o filho tem direito de ouvir música na própria casa. Está dentro de casa, não pode ouvir música? Pode. Tem que ter um jeito de entrar em harmonia, né? Os vizinhos têm que ter um jeito deles se acertarem. E como é que seria possível fazer isso, pessoal? Claro que não é fácil. Sugestão: estabelecer horário. Então, de tal hora a tal hora, você pode ouvir música, você pode escutar tal. Porque é o horário que eu saio, é de dia, não está atrapalhando alguma coisa. Ah, e o resto? O resto use fone. Fone é uma coisa fantástica, descobriram faz tempo, funciona. Por exemplo, é a mesma coisa ouvir de fone? Não, claro que não. Não é a mesma coisa, mas tem que remediar. Todo mundo tem interesse. A mãe vai assumir o compromisso de monitorar isso, né? Principalmente quando a filha está estudando, ok? Então, é uma forma de fazer? Sim. Dá certo? Gente, é apenas um exemplo, é apenas uma sugestão. E esse é o tipo de coisa que vem para o juizado, que vem para o judiciário, e que às vezes a gente fica assim, até sem ter aonde resolver, né? Sem ter assim, muito o que fazer com relação a isso. Tem dois exemplos que eu quero dar no final ali para mencionar para vocês. Conflito de vizinhança, gatos. Gente, eu já vi conflito de vizinhança de uma pessoa semelhante a isso, que era aqui o que eu tenho? A Márcia reclamando e a Socorro, que é a vizinha. Né? Então, o que acontece? A Socorro está trazendo um monte de gato, tem uma criação de gatos, e estão incomodando a vizinha. Por quê? Porque vão no telhado. Estão estragando o telhado. E, incrivelmente, os gatos da vizinha estão estragando, um está estragando o telhado da outra. Daí é óbvio que as vizinhas começam a brigar, começam a uma ter agressão verbal, tudo aquilo que a gente consegue imaginar. Então, estão fazendo isso. O que dá para fazer? Né? Então, escuta todo mundo, escolhe a narrativa, né? Vê a necessidade de separar o gosto de uma vizinha pelos gatos e o dano do telhado. Né? Puxa vida, vou ter goteira na minha casa porque o meu vizinho cria gato. Né? Putz, então eu tenho que ver quanto que custa para reparar esse negócio e a pessoa tem que cuidar desses bichos na casa dela. Então, como é que eu vou fazer uma situação com relação a isso? Então, não dá para aprender, não dá para resolver. Então, o que eu tenho que colocar? Uma não quer parar e a outra quer que os gatos não estejam lá. O que eu posso fazer? Já que você quer criar os bichos, põe a tela. E você estragou, os teus bichos estragou
o telhado da minha casa. Ah, estragou? Sim. O que eu posso fazer? Vai fazer a reparação. Ah, tem que arrumar o telhado? Sim. Não tem como ser diferente, gente, tá? Mas senta, conversa, mostra a situação. Quem tem bons argumentos consegue fazer isso. Qual que é o problema? Precisa uma certa bagagem de vida para fazer um negócio desse. Mediar uma audiência como essa não é uma coisa simples. Tá? Quem trabalha em juizado, quem já viu a situação, sabe que o povo chega lá a ponto de se matar. E se não for uma pessoa que tenha assim, uma presença considerável, aquele tempo da audiência é um tempo absolutamente perdido, se não for para aumentar a animosidade entre as partes. Né? Então, a ideia é o quê? Tem que ter uma presença de espírito, tem que ter uma pessoa assim com realmente capacidade de compor, de resolver aquele problema, de ser respeitado pelas partes, né? Então, aí, aquilo que a gente falou nas aulas passadas, quem vai mediar um conflito tem que ser uma pessoa que seja respeitado, né? Porque senão, não vai conseguir fazer nada. O que mais, pessoal? Partilha de bens em um divórcio. Então, vamos dar um exemplo. Aqui eu tenho o Ricardo, que é advogado, está se separando da Romilda, que é procuradora do município. Ah, puxa vida. 15 anos casado, 2 filhos, né? Divórcio consensual já pedido, mas tem um impasse. Eles têm patrimônio e não estão se acertando com relação ao patrimônio. Então, não querem se ver mais, tranquilo, e o problema é que fica normalmente é a partilha. Né? Vou dizer para vocês, aqui o exemplo está sendo bem tranquilo, né? Porque normalmente os problemas que eu tenho estão além do patrimônio nos filhos, né? Porque eu quero a guarda unilateral, né? Eu quero a guarda compartilhada, eu quero o direito de visita assim, assado, e bem complicado, né? Bem complicado. Então, a questão dos filhos também dá uma briga boa. Mas nesse caso aqui, eles só estão brigando com relação à partilha. Por quê? Porque eles têm uma casa no bairro Nobre e uma casa menor, precária, né? Um carro e alguns ativos financeiros. Ah, beleza. Normalmente é assim, realmente, um divórcio. O Ricardo diz que a casa vale 240 mil. E a Romilda diz que vale 180. Puxa, como é que resolve? Avalia. Se não entra no consenso, pessoal, vai avaliar. Qual é o problema? O avaliar vai ter que dar dinheiro para alguém fazer a avaliação. Né? E alguém que seja imparcial. Normalmente ninguém quer gastar com isso. Então, uma boa conversa, eles acabam chegando a um consenso sempre com relação ao valor, com relação disso. Se não chega, é só avaliar, uma coisa bastante simples de ser feita. Tá? O marido quer a casa grande, né, ele que seja vendido, e que quer ficar com a casa pequena porque ele quer fazer uma biblioteca nela. Né? Já a mulher quer a casa grande até que os filhos cresçam. Como é que resolve? Né? Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer os cálculos. Lembram que os cálculos é aquela situação em que eu vou conversar apertado só com uma parte, depois só com a outra. Para quê? Para ter a possibilidade de realmente entender o que está acontecendo. Não adianta que uma parte na frente da outra não vai ter liberdade, não vai conseguir, não vai sentir a vontade de explicar para o mediador aquilo que precisa. Né? Então, faça os cálculos, cálculos aí são aquelas reuniões apartadas entre as partes para tentar dizer. Né? Então, o mediador conversou com todo mundo, explorou, né? Que o Ricardo gosta da biblioteca, né? Que a Romilda tem problema com relação aos filhos. Daí tem que ver, mas Romildo, você vai conseguir manter a casa sozinho? Vai funcionar? Qual que é o valor do mercado? Vamos pensar em coisas bem objetivas, assim, né? Então, para tentar resolver. Então, não ficar criando problema, mas levantar, viu? Mas isso aí dá certo. Tá? Você vai ficar morando numa casa grande, mas você vai conseguir pagar tudo? Como é que você vai fazer? Né? E eu imagino que nesse caso aqui não seria problema. Agora, o procurador do município seria mais fácil que isso acontecesse. Né? Mas, exemplos, coisas que têm que ser levantadas. Sendo que todo mundo ali é profissional do direito, o lógico é que, olha, ponta a situação, mostra a lógica, fala da economia, você pode conseguir resolver o negócio. Mostra que não adianta pensar em briga, em divórcio, e que me traiu, e isso não vem ao caso, e que tem que fazer a partilha, pensar nos bens, porque senão, com a briga, ambos perdem. Né? Resolver o problema e começar a sua vida independente. Tá?
Fácil de fazer isso? Não. Mas é este o caminho que tem que ser colocado. É esse o caminho que tem que ser levado para uma sessão de mediação. Tranquilo? Por último, pessoal, vou mencionar aqui para vocês um caso. Deixa eu até mudar o negócio aqui só um pouquinho. Quer ver? Vou colocar de novo isso. Aqui. Tá. Eu tenho um caso, deixa eu falar para vocês assim, para vocês entenderem. O que eu acho diferente? Não é que eu acho diferente, é uma coisa assim que fica, puxa vida, eu fiquei pensando nisso depois que aconteceu, tá? Imagine, eu advogo há bastante tempo aqui e dando aula na Unopar. Quando eu dando aula na Unopar, uma aluna que eu respeito bastante chegou, professor, eu tenho um problema. Qual que é o problema, pessoal? Eu vou achar um negócio aqui que eu quero mostrar para vocês. Meu pai, eu recebi uma notificação do meu pai. E qual que é a relação? Ela tem uma dificuldade bastante grande com o pai, ela tinha uma dificuldade bastante grande com o pai, porque o pai se separou da mãe, na verdade ele abandonou a família, foi para outro lado, tinha denúncia de agressão do pai com a mãe e tal, e há muitos anos eles não viam, e então era uma relação muito difícil, a dela com o pai, né? Por conta de agressão mesmo, e coisas assim bem complicadas que existiu com relação a isso. Qual que é o problema? O problema é que o sujeitinho estava já velhinho, pessoal. Tá? Então, assim, uma coisa assim que me chamou bastante atenção, ele estava velhinho e ele morava na casa, que era a casa da família, há muitos anos, há 20 anos. E os filhos não sequer iam visitá-lo. Quando esta aluna veio me procurar, o que aconteceu? O Ministério Público entrou com uma ação para fazer um internamento compulsório dele. Por que eu buscava esse internamento compulsório dele? Dando exemplo aqui, o seu Nelson, né? Ele era um acumulador, né? E foi determinada a internação compulsória dele, porque os vizinhos reclamaram e ele estava gerando bastante problema para a vizinhança. Vejam aqui, ó, uma ação civil pública visando o internamento dele, né? Aqui a situação. Aqui tem algumas fotos, mas as fotos não ilustram a real situação, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. Aqui era a casa, não era uma casa ruim, era um bairro bom, mas ele colocava placas, ó, para calçar a quantidade de lixo que ele ia guardando, tá? Então a casa dele era assim. Claro, isso aqui estava inteirinho, a casa por dentro, por fora, tudo cheio de coisa. Ele tornou-se um acumulador muito grave, né? E isso aqui, ó, só olhando por aqui, dá para ver que tem coisa jogada de todo tipo, ó. E ele vivia nesse lixão, tá? Ah, puxa vida, o que aconteceu? Foi os vizinhos reclamar, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública e daí virou aqui um diz que o município dizia que não tinha responsabilidade e tal, não sei o quê, e foi determinada a internação compulsória dele, ele foi internado. Essa minha aluna, que era a filha dele, que tinha perdido o contato com o pai, foi citada, né, foi intimada para prestar esclarecimento. Eu me habilitei no processo, comecei a dar uma olhada tal, e ver. E como era constatável, assim, que a situação era extremamente precária, né? Não era nem pobre, tinha dinheiro tal, mas morava daquele jeito porque era acumulador mesmo, né? Não tinha mais relação com a família, tudo aquela coisa. E a conclusão que eu, conversando com ela, cheguei e falei, olha, ele está no melhor dos mundos para ele. O patrimônio dele vai ficar para vocês, não é essa a dúvida, né? Não é esse o problema, não é a situação, mas a internação dele é melhor para ele, para questão de saúde, está muito precário, está com problema, cria bicho, cria rato, cria raposa, tinha de tudo nessa casa, era um problema absurdo. Então, eu conversando com a família, expliquei não, cheguei à conclusão de que, olha, a melhor coisa que pode acontecer para ele é realmente estar internado em um lugar desse para ser tratado, porque ele tem um problema, ele tem um transtorno, beleza? Todo mundo entendeu, acharam o máximo, beleza. Qual foi o problema? O problema é que
uns vizinhos ali um pouco, uma igreja evangélica, nada contra os evangélicos, próximo dali, alguém que conhecia o seu Nelson, né? Contrataram um advogado para fazer uma defesa e para dizer que o seu Nelson não era louco e que ele não precisava ser internado, né? Então, como chegou um advogado contratado pela igreja, né, mandando, e os caras foram lá e o juiz olhou, poxa, então tem alguém que gosta dele, alguém que seja disposto a cuidar, foi mandado foi mandado fazer a limpeza, a prefeitura foi obrigada a fazer a limpeza da casa, limparam toda a casa dele e devolveram o seu Nelson para casa. Beleza. A pedido de quem? A pedido de um advogado contratado pela igreja que foi lá onde ele estava internado, pegou a procuração e entrou com um pedido para ele como se ele tivesse preso, pedindo para ele sair. Qual foi o problema, gente? O problema é que ele saiu, foi para a casa dele, viu a casa dele daquele jeito, limpa, né? E o que o Nelson fez com a casa limpa? Suicidou-se. Puxa vida. Então, resolveu o problema? Resolveu o problema. Não me incomoda mais os vizinhos. Né? Só que em vez de ele estar internado, em vez de ele estar sendo tratado de um distúrbio que realmente ele tinha, ele não entendeu aquela situação, ele não conseguiu conviver com aquela coisa, ele sentia e ele acabou suicidando. O que isso tem a ver com a aula que eu estou falando para vocês? É que, gente, pareceu assim fantástico. Vamos nós da igreja, vamos tirar ele que ele está internado compulsoriamente, ele não é louco. O que fizeram? Mataram, né? Porque tiraram ele, tiraram ele de lá, mas ninguém assumiu de cuidar dele, ninguém foi atender dele. Ele saiu sozinho de lá. Quando chegou em casa, ele viu o troço, passou acho que 2 dias, ele suicidou-se. Então, gente, para tentar fazer alguma coisa que realmente resolva, qual seria a restauração disso aqui? Tem que conversar, tem que ter um trato muito claro, né? A internação compulsória dele lá no manicômio, numa situação psiquiátrica, onde estavam cuidando dele, conversando dele, era a melhor coisa que poderia acontecer com ele. Principalmente uma pessoa extremamente complicada que não se relacionava com os próprios filhos, tá? Mas foi um mané que não sabia de nada, pôs os pés pelas mãos, o juiz acreditou que ele representava alguém que realmente tinha preço pelo seu Nelson. O que aconteceu com o seu Nelson? Se sentiu abandonado, e suicidou-se. Logo, restaurar, tentar reconstruir, às vezes não é a saída mais fácil. Maioria das vezes, sim, ela é a saída mais complexa. Beleza? Então, assim, quando eu começo a falar para vocês, assim, eu lembro de diversas histórias, porque o que eu já tive de acordo, mal feito, bem feito, coisas que foram interessantes, mas confesso que é na hora. E daí, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu lembrei desse caso do seu Nelson, que me chamou bastante atenção. Eu fiquei, assim, bem pensativo, e eu queria, na época que isso aconteceu, a minha vontade era denunciar o advogado por um incompetente e entrar com uma ação contra a igreja que contratou ele. Mas eu acabei não fazendo porque eu nem conhecia o seu Nelson exatamente. Tranquilo? Vamos lá. Revisão. A justiça restaurativa foca na cura, na reparação do vínculo social, né? Mediação comunitária, né? Protagonismo das lideranças locais. Tentar ir lá para o bairrão, fazer alguma coisa, ver quais são os problemas, tentar fazer justiça no atacado, resolver as coisas que realmente estão lá. Mediação escolar, inclusão de quem tem autismo, combate ao bullying, tudo isso prescinde de quê? De muito diálogo, de muita conversação, né? Não é fácil, mas só conversando a gente consegue resolver, a gente consegue fazer alguma coisa realmente funcional, né? E por último, os casos simulados, ali as historinhas são só para tentar demonstrar, gente, vai ter coisas mais ou menos desta forma e vocês vão ter que tratar disso aí na prática. Tranquilo, pessoal? É meio cedo, mas não é tanto, né? 8h15. Vamos fazer chamada, pessoal. Que o que eu tinha para hoje, basicamente, era isso. Não, é isso que eu quero.
Pessoal, me ajude, tá? Então, Gabriel. Acho que não. Adriele. Não. Alessandra. Não. Ana Caroline. Não. Ana Maria. Não. Antônio Anselmo. Não. Antônio Júnior, tá ali. Presente. O Bruno Sejanoski, tá ali. Presente. Cristiane. Não. Edenilson. Presente. Tá ali. Eduardo. Não. Helenice. Presente. Enzo. Presente. Evelyn. Faline. Fernanda Aparecida. Fernanda Letícia. Presente. Beleza. Graziele. Presente. Gustavo. Igor. Presente. Igor, presente. Ivone, tá ali. Presente. Jackson. Não. Jaqueline. Não. Jéssica. Não. João Amauri, tá ali. Karine. Não. Lorena. Não. Luiz Guilherme. Tá ali. Marcos. Não. Marcos tá ali. Maria Fernanda. Tá ali. Patrick também. Ricaele. Não. Silvana tá aqui. Presente. Tassiele. Não. Tainá. Não. Tiago. Não. E Vitor Hugo tá aqui. Presente. Pessoal, é isso. Boa noite. Espero que tenha algum proveito isso que eu estou falando para vocês, que às vezes nem é tão jurídico assim. Tranquilo? Boa noite a todos, estou à disposição. Oi, professor. Bom final de semana aí. Você também.